Alguns de vocês talvez se lembrem de todas as discussões que aconteceram no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000 sobre quem substituiria Arnold Schwarzenegger nas telas. Naquela época, Arnold já começava a desacelerar a carreira e se preparava para entrar na política. Por isso, Hollywood procurava alguém parecido com ele, mas ao mesmo tempo diferente. Alguém que pudesse ser apresentado como o novo Schwarzenegger. A ideia, no entanto, estava praticamente condenada desde o início. Hoje em dia, qualquer ator ou atriz pode ser substituído e quase ninguém percebe. Mas, naquela época, quando se tratava dos grandes astros que realmente levavam o público aos cinemas apenas com o próprio nome, a história era bem diferente. Os estúdios precisavam de alguém alto, forte e com presença suficiente para dominar a tela. Steven Seagal parecia preencher esses requisitos, mas começou a crescer para todos os lados, rápido demais, e acabou migrando para uma categoria diferente, e Hollywood decidiu procurar em outro lugar, passando praticamente toda a década de 90 em busca de um substituto. A procura pelo novo Arnold geralmente se concentrava em jogadores de futebol americano e fisiculturistas. Um dos escolhidos foi Brian Bosworth. Os estúdios investiram 25 milhões de dólares nele, colocaram Lance Henriksen ao seu lado e o transformaram em uma máquina de eliminar criminosos em A Fúria do Justiceiro. O filme fracassou de forma retumbante nas bilheterias, e Bosworth ainda levou uma framboesa de ouro de pior revelação. Depois disso, Hollywood praticamente esqueceu que ele existia. Houve outras tentativas no começo dos anos 2000, mas o retorno da múmia se tornou um grande sucesso e mudou completamente os rumos dessa busca. Dwayne Johnson seguiu a cartilha de Arnold quase à risca. Também fez sua fase de filmes para toda a família, aproximou-se rapidamente das pessoas certas e construiu cuidadosamente a imagem de alguém que venceu na vida por mérito próprio. E claro, Dwayne também coleciona suas histórias de bastidores sobre como pode ser uma pessoa difícil de lidar. Dizem, por exemplo, que ele nunca vai a lugar nenhum sem seu cinto de musculação, que supostamente usa para pressionar seus empresários sempre que eles não se movimentam rápido o bastante para atender às suas exigências, ou simplesmente quando estão correndo ao redor dele sem motivo aparente. Ele também tem um assistente cuja única função é cuidar de garrafas plásticas. Às vezes, Dwayne está ocupado demais até para ir sozinho ao banheiro, e esse é o momento em que esse funcionário entra em ação. E não, isso não é uma piada. A ideia é economizar tempo para que as filmagens possam continuar quase sem interrupções, evitando pausas desnecessárias e, no fim das contas, reduzindo os custos da produção. Mas, como acontece com qualquer superastro, Dwayne também tem muitos críticos. Até o maior embaixador da família em Hollywood não é exatamente fã dele. Em certa ocasião, ele chegou a dizer que daria um soco em Dwayne Johnson com toda a força que pudesse, se Dwayne não fosse tão gigante. Segundo ele, Johnson é arrogante e ingrato. Curiosamente, muita gente costuma dizer exatamente as mesmas coisas sobre esse próprio pai de família, então fica difícil saber qual dos dois é realmente o pior. Ao lado de Leonardo DiCaprio, Dwayne poderia reivindicar o título de último verdadeiro astro de cinema que restou em Hollywood. Os dois tinham o raro talento de transformar em enormes sucessos de bilheteria filmes totalmente originais, que não eram continuações de sucessos antigos, nem faziam parte de grandes franquias. Mas assim como aconteceu com DiCaprio, os problemas também começaram a alcançar Dwayne nos últimos anos. Foi justamente nessa época que começaram a surgir diversas histórias, dizendo que ele talvez não fosse tão simpático quanto sua imagem pública fazia parecer. Em outras palavras, uma situação bastante comum em Hollywood. Então hoje vamos falar sobre Dwayne Johnson, o último grande herói de ação, um homem que saiu do wrestling profissional para se tornar um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Segundo a Forbes, durante vários anos ele foi de fato o ator mais bem pago do mundo. Você está no canal Cinema Culto. Vamos lá! Dwayne não entrou imediatamente no wrestling.
Seu grande sonho, na verdade, era se tornar um jogador de futebol americano. No começo, tudo parecia caminhar nessa direção. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e passou a defender o time da universidade. Mas alcançar a grandeza não seria tão simples. Dwayne acabou ficando a maior parte do tempo no banco de reservas como jogador suplente. Assim, em meados dos anos 90, decidiu trocar o futebol americano pelo wrestling. A escolha também fazia sentido por causa da família. Seu pai, seus avós, tios e tias já faziam parte desse universo. Muitos deles haviam conquistado títulos importantes, e aos 23 anos, Dwayne percebeu que talvez fosse mais fácil alcançar o estrelato dentro do wrestling. Afinal, como diz o ditado, a família sempre cuida dos seus. Em apenas alguns anos, The Rock se transformou no maior e mais popular lutador da indústria, quebrando recordes atrás de recordes. E no início dos anos 2000, Johnson voltou seus olhos para Hollywood. Seu primeiro filme deveria ter sido O Confronto. Curiosamente, o título original do filme é diferente e acabou preservando uma lembrança da participação de Dwayne. Durante a pré-produção, ninguém conseguia decidir como o filme deveria se chamar. Então, ele era conhecido internamente como o filme número 1 do The Rock. Tudo caminhava bem, até que os produtores de A Múmia apareceram e ofereceram um papel a Dwayne. Era apenas um papel pequeno, mas Dwayne, ou talvez seus empresários, decidiu que aquela seria uma oportunidade muito melhor para lançar sua carreira no cinema. Assim, ele abandonou O Confronto. Como ninguém havia encontrado um título definitivo para o projeto, simplesmente retiraram a parte referente ao filme do The Rock e deixaram apenas um, ou seja, The One. Foi assim que O Retorno da Múmia se tornou o primeiro longa de Dwayne Johnson sem qualquer relação com o wrestling profissional. Hoje, a maioria das pessoas se lembra do filme principalmente pela infame versão digital de Dwayne no confronto final. Normalmente, a culpa recai sobre o estúdio. Depois do enorme sucesso de A Múmia, os executivos pressionavam a equipe diariamente, exigindo uma continuação o mais rápido possível. Essa correria afetou tanto o roteiro quanto os efeitos visuais. O diretor Stephen Sommers pediu mais tempo para concluir o projeto, mas ninguém lhe deu ouvidos. A data de estreia permaneceu inalterada. Como consequência, o trabalho na versão digital de Dwayne só começou 2 semanas antes da estreia do filme. A empresa responsável pelos efeitos visuais sequer recebeu os storyboards ou um design definitivo do Escorpião Rei. Em vez disso, a equipe foi obrigada a trabalhar dia e noite para concluir tudo em apenas 10 dias. Como todos sabemos, eles conseguiram cumprir o prazo. E foi assim que nasceu aquele Escorpião Rei digital, que acabou entrando para a história da internet como um dos memes mais famosos do cinema. Apesar disso, o desempenho nas bilheterias não foi prejudicado, e Johnson recebeu muitos elogios por sua participação. Portanto, um spin-off centrado em seu personagem entrou imediatamente em produção, recebendo o título de O Escorpião Rei. Pelo papel, Johnson recebeu $5,5 milhões, um recorde na época para um ator em seu primeiro papel principal no cinema. Dwayne contou que fez questão de evitar os trejeitos e movimentos que haviam tornado The Rock tão famoso no wrestling profissional. A ideia era ajudar o público a enxergar o personagem como alguém diferente do lutador. Houve apenas uma exceção: a famosa sobrancelha levantada durante a cena do harém. O Escorpião Rei também revelou outro problema relacionado ao personagem The Rock. Como os créditos utilizavam seu nome artístico, os produtores foram obrigados a incluir Vince McMahon entre os produtores do filme. McMahon possuía parte dos direitos sobre o nome The Rock, o que também lhe garantia uma participação nos lucros. A maioria das fontes afirma que Johnson precisava repassar entre 10% e 15% de seus ganhos sempre que sua imagem era promovida utilizando a marca The Rock. Esse foi um dos principais motivos que o levaram mais tarde a abandonar o apelido em sua carreira no cinema. Originalmente, O Escorpião Rei seria um filme muito menos voltado para o lado da comédia. O personagem de Johnson havia sido escrito como alguém bem mais frio e impiedoso,
muito mais próximo da versão vista em O Retorno da Múmia. Mas pouco antes do início das filmagens, o estúdio concluiu que um protagonista tão sombrio poderia afastar o público familiar. Por isso, o projeto foi redirecionado para um tom muito mais leve. Diversas cenas consideradas pesadas foram eliminadas e o roteiro foi reescrito para incluir muito mais humor. O Escorpião Rei também precisou passar por refilmagens, embora por um motivo bastante incomum. Como tantas cenas haviam sido cortadas ainda na pré-produção, o filme foi rodado em apenas 6 semanas. Quando os produtores montaram a primeira versão, descobriram que ela tinha cerca de 70 minutos de duração. Foi necessário filmar novas cenas apenas para aumentar o tempo total para aproximadamente 90 minutos. O filme teve um bom desempenho nas bilheterias, embora provavelmente o estúdio esperasse um sucesso ainda maior. Produzido com um orçamento de 60 milhões de dólares, arrecadou 181 milhões em todo o mundo. Uma sequência permaneceu em desenvolvimento por bastante tempo. A maioria das pessoas atribui os constantes atrasos aos roteiros considerados fracos e à agenda cada vez mais cheia de Dwayne Johnson. No fim das contas, as continuações acabaram sendo produzidas sem sua participação, com orçamentos muito reduzidos e lançadas direto para home video. Dwayne voltou às telas um ano depois com Bem-vindo à Selva. Foi nesse filme que Arnold Schwarzenegger fez uma participação especial memorável, cruzando com Johnson dentro de uma boate e dizendo apenas "divirta-se". Era a forma de Hollywood simbolicamente passar o bastão para uma nova geração. Durante as filmagens, Dwayne quase esfaqueou Sean William Scott. Em uma cena, ele deveria usar uma faca cenográfica. Convencido de que aquilo deixaria sua atuação mais convincente, Johnson começou a golpear Scott com bastante entusiasmo, imaginando que todos dariam risada da cena. Talvez alguém tenha achado engraçado, mas Scott acabou tendo que levar vários pontos. Até hoje, ninguém sabe explicar como Dwayne recebeu uma faca de verdade em vez da versão cenográfica. O primo de Johnson também sofreu um acidente grave durante as filmagens. Havia uma cena envolvendo um escorregador muito íngreme que Dwayne se recusou a fazer. O primo dele entrou como dublê e acabou sendo lançado de maneira tão violenta que quebrou uma perna e várias costelas. Pelo lado positivo, aquela cena mais tarde lhe rendeu diversos prêmios da indústria de dublês. Ao contrário de O Escorpião Rei, Bem-vindo à Selva foi uma grande decepção nas bilheterias. O filme custou 85 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 80 milhões. Normalmente, a culpa recai sobre o orçamento, que saiu completamente do controle depois que a produção precisou ser transferida às pressas do Brasil para o Havaí, pouco antes do início das filmagens. A mudança aconteceu porque parte da equipe, liderada pelo diretor Peter Berg, foi assaltada à mão armada e perdeu praticamente todo o equipamento e o dinheiro que levava consigo. O estúdio concluiu que não valia a pena colocar Dwayne Johnson em risco e decidiu transferir toda a produção para o Havaí. Essa decisão aumentou drasticamente os custos. Além das despesas da mudança em si, a equipe de efeitos visuais precisou gastar muito tempo e dinheiro transformando digitalmente o Havaí na floresta amazônica. O filme seguinte de Johnson, Com as Próprias Mãos, também não teve muito mais sorte. A história se passa em um condado do estado de Washington, que na vida real é conhecido por ter um dos menores índices de criminalidade de todo o país. Na época, surgiram inúmeras piadas sobre o que aconteceria se alguém colocasse Johnny Knoxville e Dwayne Johnson em um lugar onde praticamente não existe crime. Johnson também provocou um prejuízo considerável durante as filmagens. Em uma cena, ele deveria apenas simular um golpe na direção dos faróis de um Porsche. Os danos seriam adicionados posteriormente com efeitos visuais e sonoros. Em vez disso, Dwayne destruiu os faróis de verdade. Mais tarde, ele explicou que ninguém havia lhe dito claramente como a cena deveria ser feita. Como o Porsche era alugado e não possuía seguro para esse tipo de dano, o estúdio foi obrigado a comprar o carro por 90 mil dólares. Com as próprias mãos, arrecadou 57 milhões de dólares,
tendo custado 46 milhões. A essa altura, o futuro de Johnson já não parecia muito promissor. Ele havia assinado o contrato para Com as Próprias Mãos logo após O Escorpião Rei e recebeu 15 milhões de dólares, um cachê enorme para a época. Mas depois de 2 fracassos consecutivos nas bilheterias, esse tipo de pagamento simplesmente desapareceu. Dwayne passou a escolher seus projetos com muito mais cuidado e até começou a aceitar papéis coadjuvantes, como fez em Be Cool, o outro nome do jogo. Aliás, Be Cool foi o último filme em que ele apareceu creditado como The Rock, em vez de Dwayne Johnson. O longa não conseguiu repetir o sucesso de O Nome do Jogo e também decepcionou nas bilheterias, arrecadando 95 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de 55 milhões. Na mesma época, chegou aos cinemas Doom: A Porta do Inferno, a aguardada adaptação cinematográfica do lendário videogame. Vin Diesel recusou o papel principal, e a proposta acabou chegando a Dwayne Johnson. Depois de ler o roteiro, Johnson pediu para interpretar um personagem diferente daquele que lhe havia sido oferecido originalmente, porque achou o outro papel mais interessante. O personagem inicialmente destinado a Dwayne acabou ficando com Karl Urban, e o filme simplesmente não deu certo. Após exibições de teste desastrosas, o estúdio decidiu que refilmagens custariam caro demais e optou por uma solução mais simples: cortar uma parte significativa do material já filmado. Aproximadamente 30 minutos foram removidos da versão para os cinemas. Cerca de 10 minutos dessas cenas acabaram sendo restaurados posteriormente na versão do diretor, lançada em home video. O resultado foi mais um fracasso de bilheteria. Doom arrecadou apenas 58 milhões de dólares com um orçamento de 60 milhões. O filme também rendeu a Johnson sua primeira indicação ao Framboesa de Ouro. Naquele momento, o futuro de sua carreira parecia bastante sombrio. Filmes de uma categoria muito menos prestigiada já pareciam estar logo ali no horizonte. Foi então que Johnson decidiu mudar radicalmente a direção de sua carreira. Anos mais tarde, ele afirmou que essa decisão não partiu exatamente dele, mas foi fortemente incentivada por sua equipe de gestão. Uma escolha que, segundo o próprio Dwayne, quase destruiu sua carreira. É difícil saber o que teria acontecido se Johnson não tivesse migrado para papéis coadjuvantes e filmes voltados para toda a família. Talvez, depois de mais alguns fracassos, ele acabasse preso ao mesmo tipo de filmes de ação de baixo orçamento, lançados diretamente em home video, pelos quais Bruce Willis ficou conhecido nos últimos anos de sua carreira. Ou talvez esses fracassos nunca tivessem acontecido. O primeiro filme dessa nova fase da carreira de Dwayne Johnson foi A Gangue Está em Campo. O longa teve um desempenho abaixo do esperado, arrecadando 41 milhões de dólares em todo o mundo para um orçamento de 30 milhões. Depois veio Southland Tales: O Fim do Mundo, de Richard Kelly. Kelly havia dirigido anteriormente Donnie Darko, um filme que virou uma verdadeira obra cult entre críticos e cinéfilos. Por isso, praticamente todo mundo em Hollywood queria participar de seu próximo projeto, incluindo Dwayne Johnson. Todo esse entusiasmo, porém, terminou com uma arrecadação de apenas 1 milhão de dólares para um orçamento de 17 milhões. Em 2007, Johnson resolveu apostar na Disney. O resultado foi o filme Treinando o Papai, que acabou se tornando um enorme sucesso comercial. Produzido por apenas 22 milhões de dólares, o longa arrecadou 147 milhões em todo o mundo. A comédia Agente 86, na qual Dwayne interpretava um papel coadjuvante, também teve um bom desempenho. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que sua carreira finalmente estava voltando aos trilhos. Mas então chegou o ano de 2009, quando 3 projetos dele estrearam praticamente um atrás do outro. Primeiro veio a animação Planeta 51, na qual ele dublou um dos personagens. Depois foi a vez de O Fada do Dente, em que interpretava uma fada. E por fim, A Montanha Enfeitiçada, filme no qual, segundo a internet, ele principalmente forneceu memes. Os 3 fracassaram nas bilheterias. O maior golpe foi A Montanha Enfeitiçada.
Com um orçamento estimado entre 50 e 70 milhões de dólares, o longa arrecadou apenas 106 milhões em todo o mundo. A produção foi extremamente problemática. O roteiro foi reescrito diversas vezes, as filmagens sofreram vários adiamentos e mudanças de cronograma, e uma parte significativa do filme precisou ser refilmada. Como consequência, ninguém de fora do estúdio sabe ao certo quanto a produção realmente custou. É justamente por isso que diferentes fontes apresentam valores diferentes para o orçamento. O fato de uma continuação ter sido planejada, mas nunca sair do papel, sugere que o custo real provavelmente ficou mais próximo dos 70 milhões. Mas mesmo que o orçamento tivesse sido de apenas 50 milhões, é difícil imaginar que o estúdio estivesse disposto a apostar em uma sequência. Foi também nessa época que Duane promoveu uma verdadeira revolução em sua equipe profissional. Demitiu seu agente, seus empresários e praticamente todas as pessoas que vinham orientando sua carreira. Segundo o próprio Johnson, ele percebeu que as pessoas ao seu redor estavam conduzindo sua trajetória na direção errada. Durante as filmagens de O Fada do Dente, concluiu que ninguém entendia melhor do que ele qual deveria ser o rumo de sua carreira. Depois dos resultados decepcionantes de 2009, Duane reformulou completamente sua equipe e contratou novos profissionais que compartilhavam da mesma visão que ele. Apenas um projeto da antiga gestão permaneceu de pé: Os Outros Caras. Mesmo assim, sua participação no filme se parecia mais com uma participação especial estendida do que com um verdadeiro papel coadjuvante. O longa também não se transformou no grande sucesso de que Johnson tanto precisava. O primeiro filme produzido já sob o comando de sua nova equipe foi Rápida Vingança. E ele também fracassou. Mas segundo a ex-esposa de Johnson, aquela mudança radical acabou sendo uma das decisões mais inteligentes de toda a sua carreira. Graças à nova equipe, Duane conseguiu não apenas Rápida Vingança, mas também outro projeto que se revelaria muito mais importante. Na verdade, é possível dizer que toda a fase moderna da carreira de Dwayne Johnson existe por causa desse único filme. Depois de seu lançamento, tudo mudou. Oficialmente, Dwayne Johnson entrou para a franquia Velozes e Furiosos quase por acaso. O papel seria originalmente de Tommy Lee Jones, mas o ator deixou o projeto na última hora. O maior pai de família de Hollywood garante que escalar Johnson foi ideia dele. Segundo Vin Diesel, ele leu uma publicação de um fã na internet dizendo que gostaria de ver Diesel e Dwayne Johnson frente a frente nas telas e achou que aquilo parecia uma excelente ideia. Por outro lado, se acreditarmos na ex-esposa de Dwayne, essa história talvez não passe de mais uma lenda criada para fortalecer a imagem da família. Nesse caso, continua sendo um mistério o que exatamente a nova equipe de empresários de Johnson fez para colocá-lo dentro da franquia. De qualquer forma, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio se transformou em um enorme sucesso mundial, arrecadando 626 milhões de dólares, com um orçamento de 125 milhões. E a partir daí, Dwayne Johnson praticamente esqueceu o significado das palavras fracasso e decepção de bilheteria pelos próximos 10 anos, com apenas uma exceção. Seu primeiro filme depois de Velozes e Furiosos 5 foi o thriller de ação O Acordo. Johnson praticamente trabalhou nesse projeto por um cachê simbólico, o que explica em parte por que o filme custou apenas 15 milhões de dólares. No fim, arrecadou 60 milhões no mundo todo. Viagem 2 à Ilha Misteriosa havia sido concebido originalmente como mais um filme estrelado por Brendan Fraser. Até hoje, nunca foi explicado oficialmente por que Fraser acabou sendo substituído, o que abriu espaço para inúmeras especulações. Uma das versões diz que Fraser só aceitaria voltar caso o diretor do primeiro filme, Eric Bravig, também retornasse. Quando o estúdio decidiu contratar Brad Peyton para dirigir a sequência, Fraser teria abandonado o projeto. Outra teoria aponta para o momento delicado que sua carreira atravessava. Depois de 2008, ele estrelou 3 fracassos consecutivos. Deixou de ser visto como protagonista de grandes produções e acabou sendo substituído pelo estúdio.
O próprio Fraser, no entanto, apresenta uma explicação completamente diferente. Segundo ele, um poderoso produtor de Hollywood o assediou sexualmente e esperava manter um relacionamento muito mais próximo com o ator. Fraser recusou, e pouco tempo depois, sua carreira entrou em queda livre. Seja qual for a verdade, Viagem 2 à Ilha Misteriosa foi um enorme sucesso, arrecadando 335 milhões de dólares para um orçamento de 80 milhões. Para comparação, o primeiro filme havia arrecadado 241 milhões de dólares. Depois veio esse pequeno filme estranho, no qual Dwayne interpretava apenas um papel coadjuvante. Já era o ano de 2013 e o filme se chamava O Grande Assalto. O orçamento era minúsculo, apenas 11 milhões de dólares, algo bastante típico para uma produção da Emmett Furla. Não havia muito dinheiro para ganhar em um projeto como esse, mesmo que as filmagens durassem apenas cerca de uma semana. Pelo menos é essa a conclusão a que se chega usando a famosa fórmula de uma semana de Bruce Willis. Durante anos, Willis estrelou diversos filmes produzidos pela Emmett Furla, gravando praticamente todas as suas cenas em apenas alguns dias. Na mesma época, Johnson recebia 15 milhões de dólares por G.I. Joe Retaliação e 10 milhões por Velozes e Furiosos 6. Por isso, sua participação em O Grande Assalto dá a impressão de que ele estava apenas retribuindo algum favor. Como era prática comum do estúdio, o filme recebeu um lançamento bastante limitado nos cinemas de poucos países, antes de seguir rapidamente para o mercado de home video. Logo depois desse projeto incomum, chegou aos cinemas G.I. Joe Retaliação, sequência que retirou Channing Tatum da franquia e colocou Dwayne Johnson em seu lugar. Toda essa história envolvendo Tatum é até bastante curiosa. Depois que o primeiro filme teve um desempenho abaixo do esperado, e considerando que Tatum ainda estava longe de ser uma grande estrela, quando a sequência começou a ser produzida em 2011, o estúdio decidiu matar o personagem dele como parte do que chamou de um reboot parcial da franquia. Então vieram as exibições de teste em 2012, e a situação ficou complicada. O lançamento, inicialmente previsto para o verão americano de 2012, foi adiado para a primavera de 2013. O problema era que o público reagia muito bem, justamente às primeiras cenas em que Dwayne Johnson e Channing Tatum apareciam juntos, antes de o personagem de Tatum morrer cerca de 10 minutos depois. Além disso, ao longo de 2012, Channing Tatum se transformou de repente em uma das maiores estrelas de Hollywood, graças a 2 enormes sucessos de bilheteria. O resultado foi que o público das sessões de teste simplesmente não entendia por que ele desaparecia tão cedo do filme e começou a pedir muito mais cenas entre os personagens de Johnson e Tatum. O estúdio acabou prolongando toda a parte inicial da história e gravou novas cenas com os 2 atores. O filme teve um desempenho razoável, arrecadando 375 milhões de dólares no mundo inteiro para um orçamento de 130 milhões. Mas para uma produção desse porte, um resultado apenas razoável nem sempre basta. Uma parte da receita precisava ser repassada à Hasbro, dona dos direitos da marca G.I. Joe. Para gerar um lucro realmente satisfatório, o filme precisaria arrecadar muito mais. Uma continuação direta nunca chegou a ser oficialmente cancelada. A ideia voltou a ser discutida várias vezes, mas sempre surgia algum obstáculo. Por fim, em 2021, a Paramount lançou o spin-off G.I. Joe Origins, Snake Eyes. O filme fracassou de forma espetacular. Mesmo assim, os brinquedos de G.I. Joe continuam extremamente populares, e agora o estúdio promete realizar um crossover entre G.I. Joe e Transformers. Quase ao mesmo tempo, Velozes e Furiosos 6 dominava as bilheterias mundiais, arrecadando 788 milhões de dólares com um orçamento de 160 milhões. Dwayne encerrou o ano de 2013 com Sem Dor Sem Ganho, dirigido por Michael Bay. O filme custou apenas 26 milhões de dólares porque todos os envolvidos aceitaram receber cachês iniciais relativamente modestos, em troca de uma participação nos lucros de bilheteria. A produção arrecadou 88 milhões em todo o mundo, um resultado bastante respeitável. Mesmo assim, é pouco provável que essa participação nos lucros
tenha rendido valores realmente capazes de mudar a vida de alguém. Em 2014, Dwayne Johnson se transformou em Hércules. Depois de Hércules, estrelado por Kellan Lutz e dirigido pelo talento gigantesco chamado Renny Harlin, praticamente qualquer outro filme sobre Hércules já parecia melhor por simples comparação, mesmo que sua qualidade também estivesse longe de ser extraordinária. Afinal, depois daquele filme, era difícil descer ainda mais. Muita gente acredita que Hércules acabou prejudicado por uma troca de diretor de última hora. O escolhido originalmente era Peter Berg, o mesmo de Bem-vindo à Selva. Mas depois que Battleship, A Batalha dos Mares, lançado em 2012, afundou espetacularmente nas bilheterias, Berg preferiu apostar em um projeto menor e mais seguro: O Grande Herói. Assim, Dwayne acabou nas mãos de Brett Ratner, conhecido principalmente pela franquia A Hora do Rush. Ratner reformulou o roteiro à sua maneira, e o resultado foi exatamente o que acabou chegando aos cinemas. O filme arrecadou 250 milhões de dólares em todo o mundo para um orçamento de 100 milhões. Em 2015, Johnson voltou para o 7º filme de Velozes e Furiosos. Ele também passou algum tempo fugindo de terremotos em Terremoto: A Falha de San Andreas. Velozes e Furiosos 7 ultrapassou a marca de 1,5 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais, enquanto Terremoto: A Falha de San Andreas arrecadou 474 milhões de dólares para um orçamento de 110 milhões. Foi com esse filme que Johnson recebeu seu primeiro cachê de 25 milhões de dólares. Depois disso, aceitou protagonizar a série Ballers, da HBO, claramente movido por certa nostalgia dos tempos em que jogava futebol americano. A série também apresentou muitos espectadores ao talentoso filho de Denzel Washington. Foi o próprio Dwayne quem o escalou para o elenco. Ele enxergou o potencial do jovem ator e simplesmente não resistiu à ideia de levá-lo para a produção. Ballers acabou durando 5 temporadas e manteve índices de audiência bastante sólidos durante toda a sua exibição. Em 2016, Johnson conquistou mais 2 grandes sucessos. O primeiro veio com sua dublagem na animação Moana: Um Mar de Aventuras. O segundo foi a comédia de ação Um Espião e Meio, que arrecadou 215 milhões de dólares no mundo inteiro para um orçamento de 50 milhões. Johnson é um grande fã dos acordos de participação nos lucros. É justamente por isso que os orçamentos de seus filmes costumam variar tanto. Quando um filme estrelado por ele custa menos de 100 milhões, normalmente isso significa que Dwayne abriu mão de seu cachê habitual, que pode variar entre 25 e 40 milhões de dólares, e aceitou receber menos no início em troca de uma porcentagem das bilheterias, apostando que poderá ganhar muito mais depois. Então chegou o ano de 2017. Naquele ano, Johnson lançou mais 3 filmes de sucesso. Bem, um deles só pode ser chamado de sucesso se sua definição de sucesso incluir um pacote de salgadinhos vencido. Esse filme era Baywatch SOS Malibu. O longa foi baseado na famosa série de televisão, exibida entre 1989 e 2001. Dwayne contou que era um grande fã da série quando era mais jovem e, por isso, aceitou imediatamente o papel principal quando recebeu o convite. Ele também afirmou que toda a equipe já esperava que a crítica detestasse o filme. Afinal, os críticos nunca haviam sido particularmente gentis com a série original. Segundo Johnson, eles não estavam fazendo o filme para os críticos, estavam fazendo para os fãs. Baywatch recebeu 4 indicações ao Framboesa de Ouro. O mais interessante é que entre todo o elenco, apenas Zac Efron acabou indicado individualmente, concorrendo ao prêmio de pior ator. Já Dwayne, curiosamente, conseguiu passar ileso pelas indicações ao Framboesa de Ouro desde Doom. O filme também recebeu classificação para adultos nos Estados Unidos, não por causa da violência nem da nudez, mas principalmente pelo uso frequente de palavrões. Muitos analistas da indústria consideraram uma decisão extremamente equivocada aceitar uma classificação indicativa tão restritiva apenas por causa da linguagem, já que isso reduzia significativamente o público potencial. Mesmo assim,
Baywatch arrecadou 179 milhões de dólares em todo o mundo, para um orçamento de 69 milhões. Qualquer sensação de decepção, porém, desapareceu rapidamente, graças a dois sucessos gigantescos. Velozes e Furiosos 8 ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões de dólares em arrecadação mundial. E Jumanji Bem-vindo à Selva somou outros 962 milhões de dólares, para um orçamento de 110 milhões. Foi mais ou menos nessa fase da carreira que Dwayne enfrentou um longo período de depressão. Ao que tudo indica, ele é bastante propenso a esse tipo de problema, e já contou que costuma passar por episódios assim com certa frequência. A primeira grande crise aconteceu quando precisou abandonar o sonho de se tornar jogador profissional de futebol americano. Depois, em 2008, após o divórcio, voltou a enfrentar a depressão. Coincidentemente, esse também foi o período em que sua carreira no cinema acumulava um fracasso atrás do outro. Pouco tempo depois, Johnson demitiu toda a sua equipe de empresários e, como ele próprio gosta de dizer, passou a fazer parte de uma nova família. Então, em 2017, a depressão voltou mais uma vez. Segundo o próprio Dwayne, o que realmente o ajudou a atravessar esses momentos difíceis foram seus amigos e as pessoas boas que estavam ao seu lado. Por isso, o conselho que ele costuma dar é bastante simples. Cerque-se da sua família, de amigos leais e, se possível, tenha dinheiro suficiente para não tornar a vida ainda mais difícil do que ela já é. Sinceramente, é um excelente conselho. Vale a pena segui-lo se você puder. Johnson começou o ano de 2018, lançando Rampage Destruição Total e Arranha-Céu Coragem Sem Limite. Arranha-Céu arrecadou 305 milhões de dólares em todo o mundo para um orçamento de 125 milhões. Rampage foi ainda melhor, faturando 429 milhões de dólares com um orçamento de 140 milhões. Uma continuação de Rampage foi anunciada quase imediatamente. O problema sempre foi a agenda de Dwayne. Ele simplesmente não consegue encontrar espaço para o projeto, já que sua programação estava lotada por vários anos. A esta altura, aliás, uma continuação provavelmente já nem faria muito sentido. Em 2019, Johnson emplacou mais 3 sucessos de bilheteria. Ele ganhou seu próprio spin-off de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, que arrecadou 760 milhões de dólares em todo o mundo. Também voltou em Jumanji Próxima Fase, que faturou 801 milhões de dólares para um orçamento de 132 milhões. Além disso, participou do drama sobre wrestling Lutando pela Família. Sua participação ali era coadjuvante, ou talvez fosse mais correto dizer que se tratava de uma participação especial estendida do que propriamente de um papel coadjuvante. Produzido por 11 milhões, o filme arrecadou 42 milhões de dólares mundialmente. No total, entre 2011 e 2019, Dwayne Johnson participou de 19 longas-metragens. Apenas um deles, aquele curioso filme produzido pela Emmett Furla, no qual Johnson praticamente substituiu Bruce Willis, foi um verdadeiro fracasso de bilheteria. Outros 2, Baywatch SOS Malibu e Hércules, mais ou menos conseguiram se pagar, gerando apenas um lucro modesto. Os 16 filmes restantes foram sucessos comerciais. É verdade que 4 deles pertenciam à franquia Velozes e Furiosos, que provavelmente continuaria fazendo enorme sucesso, mesmo sem Dwayne Johnson. Mas os outros 12 sucessos dependeram, em grande parte, da capacidade do próprio Johnson de atrair o público aos cinemas. Mesmo olhando para toda a história de Hollywood, é difícil encontrar outro ator que tenha mantido um poder de atração nas bilheterias tão consistente durante 9 anos consecutivos. Talvez simplesmente não exista outro caso semelhante. É justamente por isso que, ao longo da década de 2010, Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio acabaram se destacando como os únicos verdadeiros astros de cinema capazes de vender ingressos principalmente por causa de seus próprios nomes. E se compararmos os tipos de filmes escolhidos por cada um deles,
está longe de ser certo que até mesmo um ator tão criterioso quanto Léo conseguiria transformar produções como Arranha-Céu ou Um Espião e Meio em sucessos tão grandes quanto os que Dwayne alcançou. Mas toda a sequência de vitórias chega ao fim em algum momento. Com a chegada da pandemia de Covid, a fase aparentemente imparável de Dwayne Johnson também começou a perder força. Em meados de 2021, estreou Jungle Cruise, que teve um desempenho abaixo das expectativas nas bilheterias. O filme arrecadou 220 milhões de dólares em todo o mundo para um orçamento de produção de 200 milhões. É justo lembrar, porém, que o lançamento aconteceu em pleno período de restrições da pandemia, quando os cinemas ainda exigiam máscaras, mantinham o distanciamento social e muita gente continuava evitando as salas depois que elas praticamente haviam sido tratadas como inimigas número 1 da saúde pública. Em circunstâncias normais, o filme provavelmente teria arrecadado muito mais. Naquele mesmo ano, Johnson também estrelou seu primeiro grande blockbuster da Netflix, Alerta Vermelho. O filme bateu recordes de audiência na plataforma e permaneceu como o longa mais assistido da história da Netflix até 2025, quando finalmente foi ultrapassado por Guerreiras do K-pop. Em 2022, finalmente chegou aos cinemas Adão Negro. Originalmente, a DC pretendia apresentar o personagem de Johnson em Shazam. Mas Dwayne não gostou da ideia. Após ler o roteiro, concluiu que aquela não era a forma ideal de apresentar o personagem. Em vez disso, insistiu que Adão Negro tivesse um filme próprio, com o personagem como protagonista. Isso explica por que o projeto levou tantos anos para sair do papel. Johnson assinou seu contrato com a DC ainda em 2014. Shazam estreou em 2019. Adão Negro só chegou aos cinemas em 2022. O filme também passou por extensas refilmagens. De alguma forma, Johnson conseguiu transformar essas refilmagens em uma campanha de marketing. Publicava constantemente fotos e vídeos dos bastidores e dizia aos fãs que a equipe estava produzindo sequências absolutamente épicas. A única pergunta era: se todas as cenas realmente épicas estavam sendo filmadas nas refilmagens, então o que exatamente eles haviam gravado da primeira vez? No fim das contas, Adão Negro não conseguiu conquistar um público realmente grande. O filme arrecadou 393 milhões de dólares em todo o mundo, para um orçamento de 260 milhões. Em 2023, Velozes e Furiosos 10 também ficou abaixo das expectativas do estúdio. O longa arrecadou 714 milhões de dólares mundialmente, apesar de um gigantesco orçamento de 379 milhões. Depois veio Operação Natal, lançado no fim de 2024. Mesmo com um orçamento estimado entre 200 e 250 milhões, o filme arrecadou apenas 186 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Vale lembrar que ele também foi lançado no streaming, o que talvez explique parcialmente seu desempenho fraco nos cinemas. Foi justamente durante as filmagens e as refilmagens de Operação Natal que começou a circular uma nova onda de histórias pouco elogiosas sobre Dwayne Johnson. Voltaram a aparecer relatos sobre funcionários cuja função seria carregar garrafas plásticas para o ator. Mas a principal crítica era outra. Segundo diversos relatos, Johnson teria adquirido o hábito de chegar atrasado ao set praticamente todos os dias. Às vezes, aparecia 6 horas depois do horário previsto. Em outras ocasiões, simplesmente não aparecia, porque aparentemente a luz do sol ainda não estava do jeito que ele queria. Segundo várias reportagens, esses atrasos contribuíram de forma significativa para o aumento do orçamento do filme. Johnson também protagonizou o drama da A24, Coração de Lutador The Smashing Machine. Produzido por 50 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 21 milhões em todo o mundo. Muita gente acreditava que Johnson esperava finalmente conquistar uma indicação ao Oscar com esse trabalho. No fim, o mais perto que ele chegou foi uma indicação ao Globo de Ouro.
O único sucesso comercial realmente incontestável desse período foi a animação Moana 2. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo para um orçamento de 150 milhões. Em julho de 2026, a Disney lançou a versão em live action de Moana. Segundo relatos, o filme custou US$ 250 milhões para ser produzido. No momento em que este vídeo foi produzido, ele ainda estava em cartaz e havia arrecadado pouco mais de 260 milhões mundialmente, um resultado difícil de classificar como qualquer outra coisa além de uma decepção. Fato é que Dwayne Johnson começou a desacelerar. Fisicamente, inclusive, os sinais da idade já estão cada vez mais evidentes. Ainda assim, apesar de várias decepções recentes, nenhuma delas causou danos realmente sérios à sua carreira. Ele continua muito bem. Sua agenda permanece lotada pelos próximos anos. Portanto, se sua carreira realmente enfrentar dificuldades, muito provavelmente isso só acontecerá por volta de 2030. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.